Boa noite. A paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Convido você a se colocar de pé, aí no seu lugar, dando início aqui ao nosso penúltimo dia, né? Na nossa Pray Week. Então, feche os seus olhos agora, abaixe a sua cabeça. Vamos orar, consagrando esses momentos que nós iremos passar aqui, mais uma vez na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, é com muita alegria, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite em Seu nome neste local, Pai. Pai, queremos Te agradecer pelo Teu amor, agradecer a Ti, Senhor, por este dia, pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Queremos, Senhor, ter um coração gratos a Ti. E Te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, Senhor, a começar da minha vida. Pai querido, que nesses momentos que nós passaremos aqui na Tua presença, o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira muito especial. Senhor, é muito bom estarmos aqui em família, reunidos no Teu nome, Senhor. E nós consagramos esse momento a Ti, convidamos a Ti, Espírito Santo, que esteja conosco, que esse tempo seja um tempo marcante em nossas vidas. E nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu falo que é sempre bom, né? Quando nós nos reunimos, e é sempre bom estarmos na casa do Senhor. E hoje não é diferente. Estamos aí partindo para o final do nosso Pray Week. E eu sei que grandes coisas o Senhor fez e tem feito e vai fazer nas nossas vidas, né? Eu não pude estar todos os dias, mas fico feliz em poder estar aqui hoje. E hoje, dando sequência ao tema, né, desta semana, que é em obras, né? Ou seja, estamos em constante obras, né? A nossa vida é uma obra constante nas mãos do Senhor e vamos continuar assim. Eu creio que até a vinda dele, nós seremos trabalhados por ele, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos continuar no mesmo assunto em obras, e nós vamos tratar de um assunto muito importante também, que será sobre lealdade. A lealdade nos nossos relacionamentos, né? A lealdade relacional. E é tão interessante que a Bíblia, ela fala o tempo todo de lealdade, né? Nós temos muitas passagens que falam sobre a lealdade do homem, a lealdade do Deus para com o homem, várias situações. E hoje nós vamos abordar, né, um texto muito conhecido, um livro muito conhecido, né, que é o livro de Ruth, né, que fala sobre Ruth e a sua sogra Noemi. Então a gente vê nesse livro um ensinamento profundo sobre lealdade, né? A gente vê que esse texto, acho que ele é um dos mais conhecidos, é muito conhecido, né? É difícil a gente falar assim, ele é o mais conhecido da Bíblia. Sim, ele é um texto muito citado, né? Justamente porque conta uma história maravilhosa de uma obra que o Senhor fez na vida dessas duas mulheres e de toda geração posterior também. Então, o que nós vamos ver? Hoje, nós vamos nos atentar, né, para um versículo que se encontra em Ruth 1:16. Não vai aparecer aí, mas você pode abrir a sua Bíblia, pegar o seu celular e vamos ler. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esse versículo se usa muito em casamento, não é verdade? A gente pega uns convites de casamento, sempre tem, muitos deles têm esse versículo aqui. Mas vamos recapitular um pouquinho, rapidamente, sobre o livro de Ruth, para a gente entender o contexto desse versículo que eu acabei de ler. Lá no período, em determinado tempo, na cidade de Belém, havia um homem que ele se chamava Elimeleque, né? E a sua esposa se chamava Noemi. Para eu falar de Ruth, gente, eu tenho que falar um pouquinho de Noemi, tá bom? Então,
Elimeleque tinha sua esposa Noemi, eles viviam em Belém, e em determinado tempo, havia uma dificuldade naquela terra, eles resolvem sair de lá com os seus 2 filhos, e eles vão para a cidade de Moabe, onde eles moram um determinado tempo, moram lá, os seus filhos crescem lá. Só que passa um tempo, Elimeleque morre. O marido de Noemi morreu. Ela fica com os seus 2 filhos, eles crescem, vivem lá em Moabe, e eles acabam se casando com 2 mulheres daquela cidade, que é Orfa e que é Ruth. O que acontece? Passado determinado tempo, morrem os 2 filhos de Noemi. Então, após, não, assim, a gente fala que é muita tristeza, né? Se você for pensar bem, né? Noemi estava lá naquela cidade bem, morre o filho, o marido, desculpa, depois morrem os 2 filhos, e aquela mulher, ela fica triste, né? Ela, como se não bastasse ela ter enterrado o marido, logo na sequência, ela enterra os 2 filhos. Então, as suas noras, Orfa e Ruth, estão lá com ela. Só que, nesse período todo, as coisas não ficam bem lá em Moabe, e Noemi resolve voltar para Belém, porque a situação em Belém estava melhor. Então, ela decide voltar para Belém, e ela tem as suas 2 noras com ela. Aí, estou resumindo, tá, gente? Aí, ela pegou, falou para as suas noras assim, olha, vão viver a sua vida, né? Volte para suas famílias, reconstrua a vida de vocês, tenham família, e fiquem na terra de vocês. A princípio, a Bíblia fala, que se a gente ler um pouquinho depois, fala que nesse momento de despedida, quando elas estão voltando, as 2 noras, elas choram muito, né? Por essa questão, porque elas se entristeceram. E elas se apegaram também a Noemi. Mas Orfa, ela decide, então, ficar em Moabe, e Ruth decide acompanhar Noemi. Sendo que Ruth fez aquilo que era mais que improvável, né? Orfa fez aquilo que poderia ser o comum. Ela, morreu meu marido, vou ficar aqui na minha terra. E Ruth não, ela fez o improvável. Ela não, eu vou com você, eu vou seguir você. Então é onde nós, né, lemos o 16, que ela fala, onde você for, eu irei, e onde quer que pousares, ali também pousarei. O seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Então, é interessante a gente entender que Noemi, ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais ninguém, ela era ela sozinha. O marido morreu, os filhos morreram, ela não tinha netos, ela não tinha mais ninguém. Ela só tinha Ruth, que decidiu ficar com ela. É muito interessante a gente saber também que, apesar de toda essa situação, de toda essa história que se levantou, né, dessa decisão de Ruth escolher ficar com a sua sogra, a gente vê o cuidado que Deus tem para com elas. Ou seja, além de Ruth, né, estar com Noemi, elas tinham um Deus que cuidava delas. No meio de toda essa turbulência, nós temos que entender que os olhos do Senhor, eles estavam sobre ela, e Ele tinha um plano especial para a vida delas. Então, o que nós temos que entender é que, nesse período que elas voltam, aí elas decidem voltar para Belém, elas não têm nada. Essa história, quando elas chegam em Belém, essa história se espalha. Se espalha porque fala, olha, né, a Ruth está com a sua sogra aqui, e elas ficam, né, ali, morando ali em Belém. Só que elas não têm sustento. Não têm sustento. E a Bíblia nos ensina que naquela época, os donos de plantações, né, agricultores, vamos falar assim, no ato da colheita, eles sempre deixavam restinhos, né, os restos das colheitas, das cevadas, espigas, para trás. Por quê?
as pessoas que não tinham condições vinham, pegavam esse mantimento e sobreviviam. E foi o que Ruth fez. Ruth foi em determinadas terras, né? Ela foi em determinada terra, depois a gente vê que ela ficou na terra de Boaz, né? Fazendo essa colheita, e depois de um determinado dia, Boaz, né? Que a gente vai entender que ele entra na história, porque ele é um dos parentes mais próximos de Elimeleque. Então ele entra na história e ele pergunta, quem é essa moça? Quem é essa moça, Ruth? A gente fala, é Ruth, a nora de Noemi, aquelas que vieram de tal cidade, estão aqui agora. E a postura de Ruth agradou a Boaz. Então ele falou assim, olha, então faz assim, vocês fazem a colheita, mas além de vocês deixarem o que de costume vocês deixam, vocês vão e vocês espalhem algo mais para ela colher. Então ela colhia como todo mundo, aí na eira lá ela ia e conseguia, ele deixava algo a mais para eles. E ele falou assim, olha, ela vai ser tratada como minha serva. Então, ela vai ficar aqui, ela será protegida aqui. Por que essa proteção? Para que ninguém a molestasse, ninguém abusasse dela, vamos usar assim. Então, ele protegeu ela naquele período e ela ficou ali determinado tempo, colhendo, tendo seu sustento e ajudando Noemi nesse período todo. Então, a gente vê que na história de Ruth e Noemi, é uma das histórias que expressam muito a lealdade relacional de uma para com a outra, em toda a Bíblia. Ou seja, é uma lealdade de amor, porque ela não tinha obrigação nenhuma. Era uma lealdade de fé, e era um compromisso que ela tinha assumido com ela. Ou seja, então, a lealdade que a gente fala aqui relacional, ela é mais do que, não é uma obrigação, é um ato de amor, é um ato assim de compromisso, ou seja, era uma aliança que ela tinha estabelecido com Noemi, e isso foi, né, indo dia a dia, aumentando, elas tinham um relacionamento, ou seja, provavelmente, a gente vê que Ruth, ela tem eles não eram da mesma religião que, vamos falar religião assim, né, que Noemi. Mas a gente vê que Ruth, ela conheceu o Senhor através de Noemi. Porque no final do versículo ela fala assim, o seu Deus será o meu Deus. Então a gente vê que o papel importante também de Noemi na vida da Ruth foi que ela também falou de quem era o Senhor. E Ruth viu algo especial em Noemi. Ela viu algo além em Noemi. Então é importante nós sabermos que o Deus verdadeiro de Noemi se tornou o Deus verdadeiro de Ruth. Então a gente vê que é o mesmo Deus. Então quando a gente a gente vê essa história, a gente vê, voltando lá nos 4 capítulos desse livro, que eles se aproximam, resumindo, Boaz, ele acaba se casando com Ruth. Depois, leiam, são só 4 capítulos, curtinho, né? Muito fácil de ler, muito gostoso de ler esse livro. Então, a gente vê que toda aquela tristeza que Noemi tinha, que Ruth tinha, por ter perdido a família, por não ter ninguém, ela é reconstruída, né? O Senhor reconstrói a vida delas de uma maneira muito especial, porque ela, no decorrer da história, ela se casa com Boaz. Boaz acaba sendo o resgatador. O que é o resgatador? Quando uma pessoa morria na época, no caso morreu todo mundo da família, quem tinha direito às terras, à família, era o parente mais próximo, na linhagem, né? Aí antes de Boaz tinha um que não quis, que abriu mão daquilo, e Boaz foi o resgatador. Ele comprou as terras de Noemi, ele assumiu Noemi e também se casou com Ruth. Então a gente vê que aí tinha um plano especial do Senhor para tudo isso. Não foi tão somente um relacionamento, não foi. Foi um relacionamento que o Senhor permitiu que acontecesse, e que eu sempre falo, o Senhor é um Deus que muda histórias, né? Então toda aquela vida que
de tristeza que elas tinham, ela simplesmente foi trocada por algo melhor que o Senhor tinha na vida delas. Ou seja, a obra que o Senhor tinha, começou na vida delas, se concretizou. Quando todo aquele choro, quando todo aquele cenário de desgraça, de tragédia, de morte, passou e elas começaram a viver um novo tempo na vida delas e na presença do Senhor. Então a gente vê que essa questão de lealdade, de compromisso, ela é muito séria na nossa vida, né? Então assim, a lealdade que nós temos com os nossos compromissos, com o nosso compromisso, a nossa lealdade que nós temos com Deus, será que ela é tão valorizada? Então a gente faz um comparativo aqui, né, de Ruth, da lealdade dela para com Noemi. E hoje a gente faz um comparativo da nossa lealdade com Deus, do nosso compromisso, da nossa seriedade em termos uma aliança. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Qual que é o nível, né, de lealdade da nossa vida que a gente tem? Então, tem vários níveis. Se você pegar aqui as várias lições que esse texto nos ensina, é muito grande. É muito grande. A gente tem aqui 4 capítulos que ele dá para ser explorado de uma maneira sobrenatural. Mas, falando de lealdade, vamos lá. Lealdade a Deus. Como a gente aprende aqui lealdade a Deus? Tá, quando que nós temos lealdade a Deus? Quando colocamos Deus acima de tudo e independente de qualquer coisa ou situação. Nós devemos permanecer fiéis à sua vontade e obedecê-lo em amor. Isso é lealdade a Deus. Isso é nós não colocarmos nada acima daquilo que Deus significa para nós. Essa é a verdadeira lealdade que nós precisamos ter. Ou seja, Deus, ele tem que estar acima de qualquer coisa ou situação, independentemente do que acontece. Elas teriam motivo de sobra, né, para não serem fiéis ao Senhor, mas elas continuaram sendo fiéis ao Senhor. Qual que é o outro tipo de lealdade que nós temos aqui, que nós estamos falando o tempo inteiro? Lealdade em nossos relacionamentos. A Bíblia, ela nos ensina e ela nos fala qual que é a importância da lealdade nos nossos relacionamentos. Amigos, família, cônjuge, filhos, irmãos na fé, irmãos da igreja. Qual é o nosso nível de lealdade com os nossos irmãos? Lealdade é o compromisso. É nós honrarmos, é nós apoiarmos, é nós permanecermos firmes nos nossos relacionamentos. Essa lealdade de relacionamento, essa lealdade relacional que a gente tem, é não trair a confiança das pessoas, é não trair o Senhor e sempre procurar o bem das pessoas. Então, quando a gente fala de lealdade de relacionamentos, lealdade relacional, é uma coisa muito séria. Então, hoje em dia, onde tudo é de qualquer jeito, onde tudo é muito substituído, onde muitas coisas não são valorizadas, né? Onde fica a nossa lealdade nos nossos relacionamentos? Toda lealdade, ela é baseada em uma aliança, né? E a gente vê muitos casos na Bíblia relacionados à aliança. Não em conveniência. A nossa lealdade, ela não pode ser por conveniência. E a gente sabe que Deus é o exemplo vivo de tudo isso, né? Deus, ele sempre foi fiel na aliança que ele fez com o povo dele, com a gente, mesmo quando a gente falha. A lealdade, ela é firme, ela é cheia de graça e ela é cheia de perdão. Então, ou seja, na lealdade, o amor é o que precisa permanecer. Então, quando nós falamos de lealdade, nós falamos de amor. Porque se você ama, você tem que ser leal. Se nós amamos, nós precisamos ser leal a quem nós amamos ou a quem nós respeitamos. Vamos ver aqui, mais um tipo. Epa, aqui. A lealdade, ela nasce do amor. Ou seja, Ruth, ela não agiu por obrigação. Em nenhum momento ela foi obrigada a seguir a sua sogra.
mas ela foi motivada pelo amor. Eu fico perguntando, né, o que Noemi tinha de tão especial, né, para as noras dela chorarem ao se despedirem e querer ficar com ela. O que ela tinha de especial? Aí eu fui ver. O que significa Noemi e o que significa Ruth? Ruth vem do hebraico e significa amiga ou companheira. E Noemi significa agradável, graciosa, suave. Eu acredito que ela carregava isso no nome. Mesmo em determinado tempo, tem um tempo aqui no texto que fala, que Noemi falava assim, eu não me chamo Noemi, né? Eu me chamo Mara, porque eu estou me sentindo amarga. Mas foi só um momento que ela esteve ali, porque depois disso passou. E ela não teve mais esse sentimento. Então, quando a gente fala da lealdade que ela nasce no amor, porque o amor é o maior sentimento que nós temos. Ou seja, ela não vem de uma conveniência, ela é genuína do seu coração. Ou seja, para nós sermos leais, é necessário que nós amemos a pessoa, independentemente se a vida vai mudar ou não. Então, nós temos que amar e não abandonar quando a outra pessoa precisa de apoio. Isso é uma lealdade que nasce do amor. Então, muitas vezes, a gente sempre fala, né? Ama, mas não abandona. Lealdade, nós temos que ser fiéis quando as pessoas precisam do nosso apoio. E a gente vê que Ruth, o tempo inteiro, ela foi fiel a Noemi. Ela precisava estar com ela? Claro que não. Ela precisava trabalhar na lavoura, na cega, colhendo? Não, ela poderia ter escolhido outro caminho. Mas ela escolheu aquilo que agradava ao Senhor. Então, nós temos que entender que a lealdade, ela ultrapassa os nossos interesses pessoais. Aqui, Ruth, ela renunciou à sua terra, ela renunciou à sua família, provavelmente ela renunciou os amigos que ela tinha por lá, não é verdade? Mas ela priorizou o relacionamento e o conhecimento que ela adquiriu do Senhor. Ali, ela reconheceu quem era o Senhor. Porque é tão bom quando ela fala, o seu Deus será o meu Deus. Então, a gente vê que aí ela priorizou Deus acima dela, acima dos desejos, acima daquilo que muitas vezes ela até queria, mas ela priorizou Deus e aquele compromisso que ela tinha. Então, no mundo onde que nós estamos, onde tudo é substituível, quase tudo é substituível, no mundo onde nós estamos, onde tudo é descartável, Deus ele nos chama para viver relacionamentos baseados em aliança. Deus ele está nos chamando para viver relacionamentos verdadeiros, não de conveniência. Eu vou ter amizade com você porque você pode me dar algo em troca. Eu vou ter amizade com você porque você é rico, tem bens, pode fazer um monte de coisa por mim. Não. Nós não podemos ter esse tipo de lealdade. Lealdade nós temos que ter porque nós amamos. É baseado numa aliança e não em conveniência, em interesse. E a gente vê muito isso nela. Né? Ela não abriu mão de tudo. Ruth, ela quis ser aquilo que o Senhor tinha para ela. E é tão bom que a verdadeira lealdade, ela é recompensada por Deus. Né? A gente vê que a fidelidade de Ruth não passou despercebida. Né? Deus a honrou. E lhe dando um novo lar, um marido, Boaz. Né? E o que é mais interessante, ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. Lá em Mateus 1, versículo 5, a gente vê que ela está na genealogia de Jesus Cristo. Então, eles foram bisavós do rei Davi. Então, o que a gente aprende com isso? Que quando nós somos leais, mesmo em tempos difíceis, Deus nos recompensa com propósitos maiores do que aqueles que nós imaginamos. Muito maiores. Coisa que nós nem imaginamos, nem pensamos. O Senhor, ele vem de uma maneira muito especial e nos recompensa. O Evangelho de Cristo é de recompensa? Não, não é de recompensa. Ele dá se ele quer, né? E se você merece, não é verdade? Se a gente merece,
Com certeza nós seremos recompensados. Se nós fazemos aquilo que está no centro da vontade do Senhor, com certeza nós seremos recompensados por isso. Mas não que seja isso a nossa principal motivação. Não, a nossa motivação, nós temos que ser leais a Cristo. Acima de qualquer coisa, não trocando os nossos valores, não mudando os nossos princípios e honrando ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, a fidelidade que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos mostra, é aquela que nasce do amor e se manifesta em compromisso. O compromisso que nós temos diante dele. O compromisso de sermos verdadeiros, de sermos constantes, de não ficarmos mudando toda hora de opinião, tanto com Deus quanto com a opinião. Ah, Senhor, hoje eu penso assim, amanhã eu penso daquele jeito, hoje eu quero isso, amanhã eu quero... Não, nós temos que ser constantes naquilo que o Senhor nos fala. Deus, Ele nos fala para quê? Para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem. Então, quando o Senhor trabalha em nós, Ele está nos mostrando algo que nós precisamos muitas vezes melhorar, né? Então, assim, nós temos que ser o reflexo das nossas atitudes. Em tudo aquilo que a gente faz. Em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? O amor, ele nunca pode mudar. Ele tem que ser permanente em nossas vidas. E para que a obra de Deus se concretize em mim, em você, né, nós precisamos pedir ao Senhor, né, que nos ensine a viver a lealdade que vem dEle. A lealdade que vem do Senhor. Porque ela é verdadeira. Ou seja, nós temos que ser fiéis nos nossos relacionamentos, sermos firmes nas nossas promessas, constantes na presença do Senhor, honrando os nossos compromissos, honrando aquilo que a gente acredita que é, estar no Senhor. Assim como Ruth, ela foi fiel a Noemi, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Até mais do que ela foi. Ou seja, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E as pessoas que vivem ao nosso lado também. Nós temos que ser leais com todo mundo. Não há pior coisa no mundo do que uma pessoa desleal, do que uma pessoa falsa, do que uma pessoa que não segue aquilo que o Senhor fala. Então, a gente trazendo aqui para o nosso tempo, o que a gente tem feito, né? O que nós temos feito? Nós temos sido leais nos nossos relacionamentos? Nós temos sido leais como mãe, como pai, como esposo, mulher, filhos? Nós temos praticado a lealdade que o Senhor nos ensina aqui com esse livro tão rico? Será que nós estamos procurando agradar as pessoas ao invés de nós agradarmos ao Senhor? Será que o nível da nossa lealdade, ele é negociável ou não? É isso que a gente precisa entender. A lealdade que o Senhor nos mostra é uma lealdade firme, firme nele, confiante, sendo que nós precisamos acreditar que se nós formos leais ao Senhor, se nós formos leais nos nossos relacionamentos, nós vamos usufruir disso lá no futuro. Não vai ser algo em vão. Nada, eu sempre falo, nada na nossa vida é em vão. Tudo acontece por um motivo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Então, a partir do momento que nós aprendemos que nós devemos ser leais em todas as áreas da nossa vida, nós seremos abençoados sim. Assim como o Senhor surpreendeu Ruth, né, nessa história toda, eu acho que jamais na vida dela ela pensou que poderia mudar a história dela, viver uma nova vida, viver uma nova família. Mas é isso que Deus tem para todos nós. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, e nós deixamos e pedimos que o Senhor faça a obra dele em nossas vidas, gente, a partir do momento que a gente fala, Senhor, faça a sua obra em nossas vidas, o que nós estamos falando? Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser em nós. E aí existe um relacionamento de lealdade e de confiança. Lealdade é confiança, é você confiar. Então, o nosso nível de confiança no Senhor, como está? O nosso nível de certeza de que o Senhor está fazendo o melhor por cada um de nós, que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando do nosso futuro, como está? Então, lealdade, ela anda junto com amor. Lealdade é confiança.
Lealdade é você ter a certeza de que o Senhor está fazendo o melhor para você. E as pessoas ao seu redor, nós precisamos sim ser leais a ela, leais naquilo que a gente fala, leais nas nossas promessas, leais no nosso comportamento. Nós podemos ser leais em tudo aquilo que nós aprendemos e nós não podemos ferir ao Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma ferir aquilo que o Senhor nos mostra. Então, quando nós falamos de lealdade, é algo vindo do nosso coração, é algo do mais profundo do nosso ser. Então, nós precisamos nos avaliar, sim, todos os dias. Estamos sendo leais, em primeiro lugar, com Cristo? Estamos sendo leais com a nossa família? Os nossos familiares? Os nossos amigos? Qual é o nível de lealdade? A gente é uma coisa aqui, e quando vira, não é outra. A gente fala bem aqui, quando vira as costas, fala outra coisa. Como é que nós estamos sendo leais? Nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos? Nós estamos contribuindo, né, para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade do Senhor? Lealdade é uma coisa muito séria. A lealdade, ela é essencial na vida do crente, principalmente, que nem se fala, né, como na vida de qualquer pessoa. Então, quando nós aprendemos aqui com Ruth o valor da lealdade, o significado do amor, do companheirismo, daquilo, olha, eu estou com você, independente do que é, mas eu estou com você. Foi isso que Ruth falou. Olha, independente do que acontecer, Noemi, eu estou com você, tá bom? A gente vai junto, a gente está nessa. A gente vai lá, vamos junto. Vai voltar para Belém? Vou junto com você. Tem o que fazer? Não tem. Tem onde morar? Como vai ser a nossa vida? Não importa. Eu vou acreditando que o Senhor tem algo melhor para nós. E foi isso que elas viveram. Elas viveram o sobrenatural de Deus, mediante um compromisso que elas tinham uma com a outra, e o compromisso que elas tinham com Deus. E é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que nós precisamos para a nossa vida. Então, que nessa noite você tenha certeza de que você está sendo leal. Eu não estou aqui acusando ninguém, tá? Não estou falando que ninguém aqui é desleal de maneira nenhuma. Por favor, não me interpretem mal. Eu só estou falando que nós precisamos nos avaliar verdadeiramente e ver qual que é o nível de lealdade que nós estamos tendo com as pessoas que estão ao nosso redor. Qual é o nível de lealdade que nós estamos tendo com o Senhor, principalmente com o Senhor. Lealdade não é por conveniência. Lealdade não é por interesse. Lealdade é por amor. Então, se você ama verdadeiramente, você precisa ser leal. Você tem que ser leal. Então, é isso que nós precisamos ter na nossa vida, carregar isso no nosso coração, na nossa mente. E que as nossas atitudes sejam voltadas para a verdadeira lealdade. Lealdade relacional é o amor. Então, que nessa noite nós possamos ter isso no nosso coração. Tenha isso no seu coração. Avalie-se. Vamos nos avaliar. Todos os dias a gente precisa, né? Estamos em obras e todo dia a gente vai ser, como é que eu vou dizer? Todo dia nós vamos ser tocados pelo Senhor para melhorar em alguma coisa na nossa vida, né? Então que nós tenhamos o nosso coração aberto, com a certeza de que assim como o Senhor fez muito mais para Ruth, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na minha vida, mas tudo vai depender do tipo de relacionamento que a gente tem com Ele. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar por essa palavra. Eu não sei como você está, né? Mas quando vem essas palavras, a gente faz uma autoanálise, né, da nossa vida. Então aí, onde você está? No seu cantinho mesmo, né? Eu vou dar uns minutinhos para você fazer essa sua análise aí e conversar com o Pai. Abra seu coração para Ele. Fala para Ele aquilo que você detectou que você precisa melhorar. Se você precisa aumentar o nível, né, de lealdade para com o Senhor.
se você quer alcançar o nível máximo da lealdade, que é o amor. Então, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, eu vou dar uns minutinhos para vocês, eu não vou fazer apelo, porque isso aqui é muito pessoal. Então, se autoavaliem e vamos ter a certeza que o Senhor, Ele está fazendo uma grande obra em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor realize em nossa vida, Senhor, tudo aquilo que é preciso, ó Pai. Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a viver a verdadeira lealdade que vem de Ti, Pai, que vem do Teu amor. Pai, que sejamos fiéis em nossos relacionamentos, que sejamos firmes, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem, nas alianças que nós fazemos, nos compromissos que nós assumimos, ó Deus. Assim como Ruth foi fiel a Noemi, Senhor, que nós possamos ser leais a Ti, Senhor. E também para fiéis às demais pessoas, ó Deus, que vivem conosco. Que possamos, Senhor, viver com amor, com fé, uma fé inabalável, Senhor, em Ti. Mas que o nosso coração, Senhor, seja, em primeiro lugar, leal a Ti, ó Pai. Nos ensina, Senhor, em viver em amor, para que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que está no Seu coração e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Senhor, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que são leais e fiéis a Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, em Teu nome, Jesus. Amém.